Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 3 de janeiro de 2023. São 10 horas da manhã. E está começando o grande tema de 2024, que é a eleição municipal. E dentro desse grande tema, o principal, uma eleição que vai mobilizar o país, é a eleição em São Paulo. E na eleição de São Paulo haverá um novo confronto entre bolsonarismo e lulismo, basicamente. E dentro desse jogo há dois competidores que disputam a atenção de Bolsonaro, que é o Ricardo passando a boiada Salles, ex-ministro do Meio Ambiente de Bolsonaro, que quer disputar com o PT em nome do bolsonarismo, e também Ricardo Nunes, o prefeito desconhecido de São Paulo, que tem uma obra nefasta que pode ser tão ou mais nefasto que o Salles, que o Ricardo Salles, e mais adequado até ao bolsonarismo, por conta dessa obra macabra desse homem na capital paulista. Além de promover uma tragédia a olhos nus pela cidade de São Paulo, uma população pobre, miserável, abandonada pelas ruas. São Paulo bate recorde de população de rua, nunca se viu tanta população de rua abandonada em São Paulo. Enquanto isso, explode a construção de condomínios de luxo nas áreas mais centrais da cidade, inclusive de uma maneira que fica claro que há alguma irregularidade muito séria nessa questão. Isso vai ser com certeza objeto de investigação de uma nova administração, apesar que a Polícia Federal já deveria estar cuidando disso, porque a Polícia Estadual é bolsonarista, está nas mãos do bolsonarismo, que é o Tarcísio de Freitas. Então a Polícia Federal deveria estar atrás do que está acontecendo aqui em São Paulo. E a eleição paulistana, a eleição numa cidade, inclusive, que deu vitória a Lula ano passado, na eleição presidencial de 2022, Lula perdeu no estado de São Paulo, mas ganhou na capital paulista, e agora o Lula, assim como fez com o Alckmin, está com uma jogada de peso para enfrentar os candidatos de Bolsonaro, que é essa mulher que você vê aí na TV da Câmara Legislativa, Câmara de Vereadores da capital paulista, a Câmara de São Paulo, Marta Suplicy, 78 anos, e que saiu atirando e levando tiro no PT em 2016. A Marta Suplicy votou a favor do impeachment de Dilma Rousseff e atacou Lula. E agora, com o apoio de Bolsonaro a Ricardo Nunes, esse apoio incentiva a volta de Marta ao PT após 9 anos. Secretária de Relações Internacionais já chamou Lula de psicopata, inclusive, e agora o Lula, como a gente sabe, ele não se deixa afetar por esse tipo de coisa, né? Tem muito deputado aliado, senador aliado, governador aliado de Lula, hoje, que o xingou no passado, mas o Lula não leva essas coisas a sério, ele vê como jogo da política. Estão adiantadas as articulações para levar a secretária de Relações Internacionais da Prefeitura de São Paulo, que ela é secretária de Ricardo Nunes, né? Ela foi para o MDB após sair do PT, e de volta ao PT a Marta vai ser vice de Boulos, de Guilherme Boulos, que hoje está bombando na frente. O Boulos tem um forte apoio para ser prefeito de São Paulo, e a sucessão de Nunes, que era vice do Bruno Covas, do falecido prefeito
de São Paulo, Bruno Cobas. Nunes, que tem um histórico não muito recomendável na política, ele, na verdade, vai tentar disputar a reeleição com o Guilherme Boulos, e o Salles quer correr por fora, não é? Quer voltar ao PL para concorrer contra o Boulos, mas na verdade o Bolsonaro não sabe em qual das duas canoas põe o pé, porque as duas são fracas diante de Boulos. São Paulo é uma cidade que tem um histórico muito interessante, porque diversas vezes elegeu prefeitos do PT, ao contrário do estado de São Paulo, que nunca teve um governador petista. São Paulo já teve 3 prefeitos do PT, a Luiz Erundina, no final dos anos 1980 e tantos, né? E também teve depois a Marta Suplicy, não é, em 2000, que se elegeu prefeita pelo PT, e depois o Fernando Haddad em 2012. E o PT é uma cidade, o São Paulo é uma cidade progressista, mas às vezes se volta contra o PT, elege a direita vem, quebra a cidade, piora muito a cidade, e depois São Paulo traz o PT de volta para consertar o estrago que a direita faz aqui. O Lula já fez o convite à ex-prefeita e os dois conversaram por telefone e combinaram de acertar os detalhes pessoalmente em uma conversa mais adiante. Se não houver uma mudança de última hora, tudo caminha para a Marta ser a vice de Boulos, que também não é nada bobo e sabe que a Marta Suplicy tem um histórico muito forte na prefeitura de São Paulo. A Marta Suplicy criou coisas aqui como o bilhete único, que vige até hoje, foi para outras cidades do país, não é? A Marta é secretária de Relações Internacionais no MDB, justamente pelo seu conhecimento do mundo, não é? De grandes metrópoles, e ela trouxe esse conhecimento quando foi prefeita de São Paulo. É uma mulher rica, de família rica, e que se tornou na periferia quase que um mito, não é? Na periferia de São Paulo, porque ela fez programas sociais como os Céus, que foram uma inovação incrível e que deve ser elogiada, não é? Porque levou escolas para a periferia de São Paulo que nunca foram sequer sonhadas. Alguns dizem que ela copiou os Brizolões no Rio, mas os Céus eram muito diferentes. Tinha cinema, tinha teatro, as crianças aprenderam a tocar instrumentos de orquestras, não é? Violino, piano, artes. Imagine que aqui em São Paulo a gente tem lugares da periferia onde tem jovens que nunca estiveram numa sala de cinema, não é? Foram conhecer o que é um cinema através dos Céus da Marta Suplicy. E além do bilhete único, que realmente é uma grande ideia que se espalhou pelo Brasil. Apesar de tudo isso, a Marta Suplicy realmente pisou na bola, não é? Em 2016, votando a favor do impeachment de Dilma. Então agora a eleição em São Paulo deve mobilizar o Brasil, e o Lula quer fazer de São Paulo uma vitrine para mostrar para o país o que é uma administração de esquerda. Vai ter todo o apoio do governo federal, e vencendo em São Paulo, o Lula vai equilibrar uma derrota nas eleições municipais que a esquerda deve ter. É inevitável que no resto do país a direita faça muito mais prefeituras, mas vencendo em São Paulo, o Lula vai equilibrar essa disputa. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo o meu melhor abraço para todo mundo. Olá, eu sou Eduardo Guimarães e este é o Blog da Cidadania.
E foi graças a você que o blog da cidadania chegou a 500 mil de inscritos. Mas a luta continua. Vamos levar a tantos quantos possamos os fatos como eles são e a verdade como ela é. Por isso, inscreva-se no canal, acione o sininho das notificações e deixe o seu like.